5 minutos com você, programa 33. No programa passado, fizemos uma exposição sobre diversas pesquisas levadas a efeito, notadamente em países do chamado leste europeu, confirmando de várias formas a realidade da transmissão do nosso pensamento, seja por irradiação ou expansão. A maior parte, lamentavelmente, tentando encontrar para ela uma aplicação militar, já que vivia-se na época a tal Guerra Fria, antagonizando a chamada União Soviética e os Estados Unidos, interrompendo-se as experiências quando cessou o problema político-militar. Na cidade de Nova York, porém, um novo aspecto da ação do pensamento foi descoberta e estudada em 1966 por um homem chamado Cleve Baxter, na época o mais exímio especialista americano no uso do aparelho conhecido como detetor de mentira ou polígrafo. Num impulso súbito, decidiu, certo dia, colocar os eletrodos de um dos seus detetores sobre uma folha de um pé de dracena, uma planta tropical que lembra vagamente uma palmeira com folhas grandes e um denso cacho de flores miúdas. Na verdade, Baxter estava interessado em saber em quanto tempo e de que modo a folha seria afetada pela água despejada nas raízes. Para que você forme uma ideia do aparelho, ele tem uma parte chamada galvanômetro, que, quando ligada a um ser humano por fios que conduzem uma baixa corrente elétrica, faz com que uma agulha se mova a uma ponta e trace um gráfico num papel quadriculado móvel em resposta a imagens mentais ou às mais sutis oscilações emotivas. Em outras palavras, qualquer estímulo ou reação do pensamento e das emoções provoca a flutuação do gráfico que vai se formando. E, para espanto de Baxter, a dracena conectada ao polígrafo demonstrou uma reação muito semelhante à de um ser humano que experimenta um estímulo emocional de curta duração. Poderia ser emoção, aquilo que uma planta revelava? Perguntou-se para ele mesmo. O que aconteceu nos 10 minutos seguintes iria revolucionar a vida do pesquisador. A maneira mais eficaz de provocar num ser humano uma reação tão forte a ponto de causar um salto no galvanômetro é ameaçá-lo em seu bem-estar. E foi justamente isso que Baxter resolveu fazer com a planta, mergulhando uma folha de dracena na xícara de café quente, questionando numa reação notável o que foi registrado pelo medidor. Baxter considerou o problema por alguns minutos e concebeu então uma ameaça maior: queimar a própria folha a qual os eletrodos haviam sido ligados. No instante em que lhe veio à cabeça a ideia do fogo, e antes que ele pudesse se mexer para apanhar um fósforo, ocorreu no gráfico uma mudança drástica, sob o ponto de vista de uma forma prolongada de ascensão da ponta que realizava o traçado. Baxter não se movera, nem para se aproximar da planta, nem em direção à máquina. Poderia Dracena ter lido sua mente? Saindo finalmente da sala e voltando com uma caixa de fósforos, Baxter notou que outra súbita alteração se registrava no gráfico, evidentemente causada por sua determinação em levar a cabo a ameaça. Embora relutasse e dispôs-se a não queimar a folha. Dessa vez foi menor a reação espelhada no gráfico. Mais tarde, enquanto ele assumia atitudes fingidas, como se realmente fosse pôr fogo na planta, já nenhuma reação se notava. Evidenciava-se que a planta era capaz de distinguir entre a intenção real e a simulada. O assunto exigiu um estudo mais detalhado quando ele e seus colaboradores, utilizando outras plantas e outros instrumentos em diferentes locais do país, foram capazes de fazer observações semelhantes. Bananas, laranjas, cebolas, alfaces, mais de 25 variedades de plantas e frutas foram ao todo testadas. As observações sempre coincidentes implicavam um novo enfoque da vida, com algumas conotações explosivas para a ciência. Noutra ocasião, Baxter observou que, ameaçada por um perigo iminente, um dano grave, uma planta apaga ou desmaia numa morte fingida, reagindo assim por autodefesa. O fenômeno foi dramaticamente demonstrado quando um fisiologista canadense visitou o laboratório de Baxter para presenciar a reação de suas plantas. Após 5 tentativas frustradas, na sexta houve a reação de modo suficientemente claro para demonstrar o fenômeno. Interessado em saber o que poderia ter influenciado as outras plantas, Baxter perguntou ao visitante
se por acaso o seu trabalho o forçava a fazer mal às plantas, obtendo como resposta que sim, pois para sua análise tinha de torrá-las no forno para obter seu pó seco. 45 minutos depois, o fisiologista ter ido embora, as plantas voltaram a dar resposta fluente nos gráficos. Tempos depois, outro importante cientista, Marcel Vogel, se envolveu com as pesquisas, concluindo, após inúmeros testes em diferentes condições, que o homem pode se comunicar e de fato se comunica com seres vegetais. As plantas são objetos vivos, sensitivos, enraizados no espaço. Podem ser cegas, surdas e mudas do ponto de vista humano, mas estou absolutamente convencido de que são instrumentos de alta sensibilidade para medir as emoções do homem, disse ele. Entre suas conclusões, destacamos esta: um pensamento é um ato de criação. É por isso que existimos para criar, para gerarmos através do pensamento. O modo como um pensamento pode ser observado e medido por uma simples forma viva, uma planta, mostra uma relação maravilhosa entre os vegetais e o homem. Ainda a propósito das plantas, muitas experiências interessantes foram realizadas, uma das quais envolvendo sua exposição a ondas sonoras. Universidades americanas e canadenses dedicaram muito tempo a observar o comportamento de plantas e seus frutos à música, por exemplo. Os resultados mais impressionantes foram obtidos por uma dona de casa de nome Dorothy Hetalack, de Denver, no Colorado, nos Estados Unidos. Resumindo suas constatações, resultantes de inúmeros testes, mostram que espécies expostas à música clássica florescem a menos de 2 metros de forma exuberante, enquanto que as expostas ao rock pesado, por exemplo, embora crescessem mais do que o normal, emitiam apenas folhas muito miúdas, consumindo mais água que as outras, suas raízes engrossavam, emaranhavam-se e, na realidade, tinham um comprimento 4 vezes maior do que as submetidas aos sons mais harmônicos. O assunto, enfim, é intrigante, mas fascinante.